Somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olá a todos que nos acompanham. Para dar início à nossa análise aprofundada de hoje, vamos visualizar um cenário. Um cenário que ilustra, perfeitamente a complexidade do mercado global atual. É um cenário bem caótico, diga-se de passagem. Sim. Imagine uma colisão em alta velocidade, bem no meio da rodovia do comércio internacional. Certo. E o alvo desse impacto, não é uma montadora qualquer de produção em massa. Não mesmo. O nosso foco hoje recai sobre uma das marcas mais elegantes e tradicionais do planeta, a britânica Aston Martin. Exatamente. E os dados que nós temos para basear essa nossa conversa, eles vêm de um relatório bem denso sobre o fechamento deles. É o relatório que vai guiar nossa investigação de hoje, detalha um quadro financeiro que é francamente dramático. A empresa emitiu um alerta de lucro, o temido Profit Warning, confirmando que os resultados de 2025 vieram muito abaixo de qualquer expectativa do mercado. E o que é fascinante para o nosso público, especialmente quem acompanha a transição verde e finanças corporativas, é a origem desse problema. Isso porque não foi um erro técnico, né? Não, de forma alguma. O balanço não sangrou por causa de um motor ineficiente ou, um desenho rejeitado pelo público. Muito menos uma falha na engenharia dos novos modelos híbridos deles. O golpe veio de outro lugar. Veio diretamente de uma canetada política em Washington. O quadro macroeconômico aqui revela como políticas de Estado podem simplesmente asfixiar o planejamento corporativo. Porque para os executivos e investidores que nos ouvem, compreender a anatomia desse balanço ferido é essencial. Com certeza. Os números que estão no relatório são gélidos. Eles revelam o tamanho dessa fratura. Sim, a queda de volume é assustadora. Demais. As entregas no atacado da Aston Martin sofreram uma retração muito severa. Caíram de mais de 6 mil veículos em 2024 para apenas 5.448 unidades em 2025. E em um segmento de ultraluxo, onde cada unidade carrega uma margem gigantesca para financiar toda a operação, perder esse volume é um desastre logístico. E financeiro também. Exato. O reflexo imediato é que o lucro ajustado vai fechar o ano abaixo da marca de 184 milhões de libras. Nossa, isso cria um abismo no fluxo de caixa deles. Um abismo em uma empresa que necessita de capital intensivo contínuo, né? Eles precisam financiar a transição para tecnologias de emissão zero e motores eletrificados. E sem esse dinheiro... a máquina para. A máquina para. Essa urgência por capital nos leva a analisar a engenharia de sobrevivência que a gestão teve que adotar. Aquela medida extrema de liquidez que o relatório aponta. Isso. Para tapar um buraco de caixa dessa magnitude e evitar, uma paralisia total na fábrica lá em Gaydon, na Inglaterra, eles precisaram recorrer à sua vitrine global mais valiosa. A Fórmula 1. A Fórmula 1. A estratégia foi comercializar os naming rights. Ou seja, vender os direitos de nome da própria equipe de F1. E essa transação foi feita com uma parte relacionada, certo? A AMR GP Holdings. Isso mesmo. Essa venda injetou 50 milhões de libras direto nos cofres da montadora. É um fôlego. Mas o detalhe crucial aqui é o prazo desse contrato. Esse acordo garante que o nome Aston Martin estampe a equipe na categoria máxima do automobilismo ano de 2055. Até 2055, gente, isso é bizarro. Sim, a empresa efetivamente antecipou 3 décadas de valorização de marca em troca de um alívio financeiro para o ano de 2025. É uma decisão que ilustra bem o desespero de curto prazo. A gestão precisou, na prática, penhorar a própria identidade esportiva das próximas 3 décadas. Tudo para conseguir honrar a folha de pagamento de hoje. Isso mostra uma vulnerabilidade brutal no balanço. O mercado usa um termo específico para isso, né? Sim, no jargão do mercado, isso é um clássico liquidity squeeze. Um aperto de liquidez severo. Entendi. Uma operação saudável, especialmente no setor de luxo, financia suas despesas operacionais através da venda orgânica dos próprios carros. Faz sentido. Você vende o carro, paga a conta da fábrica. Exato. Mas quando uma companhia se vê obrigada a liquidar ativos intangíveis de longuíssimo prazo, como o próprio nome na Fórmula 1, fica claro que o acesso a linhas de crédito tradicionais secou ou ficou caro demais. Então esses 50 milhões de libras compram tempo.
Garantem que as luzes da fábrica continuem acesas. Mantém os engenheiros trabalhando nos modelos híbridos, mas é um paliativo. É um remédio amargo que compromete a flexibilidade estratégica da marca para as próximas gerações de executivos. E isso nos direciona para o vetor que desencadeou toda essa crise. O obstáculo não foi a competição lançando um carro melhor. De jeito nenhum. O grande vilão foi o custo impiedoso do protecionismo. E o que é fascinante aqui é entender a mecânica da tarifa. Historicamente, o mercado dos Estados Unidos sempre atuou como o grande motor de receita da Aston Martin. O porto seguro deles. Exato. É o mercado que absorve grande parte da produção. Mas esse cenário desmorona com a introdução das tarifas da administração Trump sobre automóveis europeus importados. E o relatório traz um detalhe que a gente precisa destacar. Inicialmente, a administração americana ameaçou com uma tarifa de importação esmagadora na casa dos 27,5%. Uma taxa absurda. Muito alta. Mas após negociações diplomáticas e muito lobby da indústria, esse percentual foi reduzido para 10%. E para quem não vive o dia a dia do setor, 10% parece uma vitória gigantesca se comparado aos quase 30% originais. Parece pouco, né? 10%. Mas a gente sabe que na indústria de ultraluxo a história é diferente. Muito diferente. A matemática por trás desse número revela um abalo estrutural profundo. Em indústrias de consumo de massa, um repasse de 10% pode ser diluído. Cortando qualidade de material, automatizando. Isso, você tira um pouco do acabamento, faz algo mais agressivo na linha de montagem. Mas na indústria de ultraluxo, onde a excelência artesanal é a alma do negócio, esses 10% se tornam letais. Mas olha que curioso, o mercado de ultraluxo não costuma ser classificado como inelástico. Em tese, sim. Porque a lógica comum dita que o comprador de um super esportivo, tipo o cliente que tem recursos para comprar o carro do James Bond, ele absorveria um acréscimo de 10% sem nem pestanejar. Essa é a presunção tradicional. Mas por que essa matemática falhou de forma tão espetacular neste caso específico? Por quê? Porque a barreira psicológica do valor percebido atinge todo mundo. Até os super ricos. Estamos falando de produtos que custam centenas de milhares de dólares. Claro. 10% de 300 mil dólares são 30 mil dólares do nada. Exatamente. O acréscimo não é trivial. São dezenas de milhares de dólares adicionados instantaneamente ao preço de etiqueta, sem nenhuma contrapartida. O carro não ficou mais rápido, não ficou mais exclusivo, é só imposto. É só imposto. O bilionário ou o grande executivo olha para isso e percebe que está pagando um ágio puramente tributário. E ninguém gosta de rasgar dinheiro, nem quem tem muito. Ninguém. A reação imediata é adiar a compra ou migrar para marcas concorrentes que tenham fabricação local nos Estados Unidos. O capital de altíssima renda é altamente móvel, ele foge da ineficiência de preço. Então, como esse repasse direto ao consumidor americano simplesmente paralisaria as vendas e deixaria os carros encalhados nos portos, a Aston Martin tomou uma decisão muito dura. Eles tiveram que engolir o custo. Sim. Para manter o preço de vitrine competitivo, a montadora absorveu esses 10% gigantescos dentro das próprias margens de lucro bruto. O que é um suicídio financeiro no curto prazo. O custo para produzir o carro com toda aquela tecnologia continuou alto, o preço final ficou travado e o imposto corroeu a lucratividade de cada veículo vendido lá. Isso explica perfeitamente aquele alerta de lucro desastroso de 2025 que comentamos no começo. A margem de lucro bruto, para quem nos escuta e acompanha relatórios corporativos, ela atua como principal amortecedor de qualquer empresa focada em inovação. É a gordura que permite o crescimento. Exato. Quando essa margem colapsa, a empresa perde a capacidade de reinvestir no próprio futuro. Ainda mais no meio de um ciclo de gastos enormes para desenvolver motores híbridos. Sim, se alinhando a essa nova economia de baixo carbono. Perder a margem no maior mercado consumidor significa atrasar a evolução tecnológica frente aos rivais. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. É um detalhe da nossa investigação que tem um contorno quase de ironia dramática. O grande paradoxo dessa história. Sim, deixou muita gente perplexa. Pensa bem, no exato momento em que a Aston Martin publica
esse balanço financeiro horrível, sacrificando as margens e vendendo o nome da Fórmula 1 para sobreviver às tarifas, O que acontece em Washington? a Suprema Corte dos Estados Unidos emite uma decisão bombástica. Eles decidem que essas tarifas amplas ancoradas na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, a famosa IEEPA, foram completamente ilegais. Isso é inacreditável. A Corte concluiu que o Poder Executivo extrapolou os limites constitucionais ao impor essas taxas unilateralmente sobre os europeus. Isso levanta uma questão importante porque a tempestade perfeita se cristaliza justamente nessa decisão judicial. A empresa sangrou o ano inteiro por uma regra que acabou de ser derrubada. Exatamente. A corporação operou em estado de emergência por 12 meses. Sacrificou a rentabilidade e o longo prazo para se adequar a uma política comercial que agora é declarada inválida pela mais alta corte do país. Só que o dano estrutural já foi feito. É irreversível no curto prazo. Os carros que não foram faturados nos Estados Unidos em 2025 não vão ser vendidos retroativamente amanhã para tapar o buraco do caixa. Nem a montadora vai conseguir o dinheiro de volta tão fácil, né? Dificilmente. E a incerteza gerada por essa reviravolta jurídica cria um caos no planejamento estratégico das montadoras europeias. O mercado pune a incerteza de forma muito dura. A política foi derrubada hoje, mas isso não garante o livre comércio amanhã. De forma alguma, o ambiente de negócios virou um campo minado. As empresas europeias vão enfrentar batalhas judiciais homéricas para tentar reaver qualquer fração desse imposto pago indevidamente. Sem nenhuma garantia de sucesso. Nenhuma. E pior, o fim das tarifas via IEPA não significa o fim do protecionismo americano. O governo pode usar outra via legal. Com certeza, existe a possibilidade real de invocarem a seção 232, que permite taxar importações usando segurança nacional como justificativa. E aí volta tudo a estaca zero. Volta a taxar veículos europeus ou insumos como aço e alumínio. Na prática, o planejamento de médio prazo das montadoras europeias voltado para os Estados Unidos virou pó. Perdeu a confiabilidade. Totalmente. O custo de acesso a esse mercado virou uma variável imprevisível. Então, o que tudo isso significa para quem nos escuta? Para os investidores que acompanham essas movimentações globais aqui da nossa realidade econômica brasileira. Tem impacto direto. Sim. Vamos ajustar a nossa lente e analisar como essa macroeconomia afeta o portfólio local, porque essas lições vão muito além da Inglaterra e dos Estados Unidos. O primeiro grande impacto é sobre a reprecificação de um fator que o mercado apelidou de risco Washington. Explica melhor esse risco para o nosso público. Claro. Investidores brasileiros que possuem exposição à Europa, seja comprando BDRs na B3, fundos globais ou ativos atrelados ao índice Eurostoxx, precisam reavaliar a resiliência dessas indústrias. O caso da Aston Martin é um teste de estresse em tempo real. Exatamente. Pense comigo, se um imposto de 10% conseguiu desestabilizar uma marca de ultraluxo, imagine a pressão sobre gigantes industriais de alto volume. Empresas como a Volkswagen ou a BMW. Sim, montadoras que operam com margens muito mais apertadas. O protecionismo americano se consolidou como o maior obstáculo estrutural para a recuperação industrial europeia. É um risco sistêmico que quem investe precisa colocar na conta. Tem que proteger a carteira contra isso. E aí a gente entra num segundo ponto dessa nossa análise, que é uma dinâmica fascinante sobre o fluxo global de mercadorias. O desvio de comércio. Isso. Com o mercado americano cheio de atritos e tarifas imprevisíveis e a China patinando economicamente, com o consumo interno caindo, esses carros caríssimos precisam ir para algum lugar. A fábrica não pode parar e demitir todo mundo de uma vez. O fluxo da mercadoria como água. Procura o caminho de melhor resistência. Exato. O produto vai desviar dos obstáculos e buscar caminhos de menor resistência tributária e maior liquidez. E é aí que o Brasil entra de forma muito estratégica no radar das matrizes europeias. Impulsionado por aquele dinheiro novo, certo? Sim. Nós temos uma liquidez robusta gerada pelas sucessivas safras recordes do agronegócio e o surgimento de novas fortunas regionais fora do eixo tradicional do Sudeste. Então o Brasil vira uma válvula de escape desejável. Muito desejável. A tendência é vermos um influxo fortíssimo na alocação de veículos superesportivos para cá.
Marcas como Ferrari, Porsche, McLaren e a própria Aston Martin tendem a priorizar o mercado brasileiro. Isso facilita muito a vida das importadoras locais, como o grupo OK Motors, que representa a Aston Martin aqui. A dinâmica de negociação vira a favor da ponta compradora. A matriz, lá na Inglaterra, precisa desesperadamente desovar esse estoque que está encalhado nos portos americanos ou que iria para Miami, Nova York, Los Angeles. Como vender lá corrói a margem por causa da guerra tarifária, eles oferecem condições muito mais vantajosas para os mercados emergentes capitalizados. Prazos elásticos, mais unidades exclusivas para o Brasil. Tudo para garantir que o fluxo de caixa continue girando. O capital internacional é pragmático. Eles mandam o produto para onde o dinheiro flui sem o atrito do imposto. E se a gente conectar todos esses pontos com um cenário maior, a grande lição de gestão corporativa desse episódio é brutal. Sim, para quem senta em uma cadeira de C-level, independentemente do setor. A lição é que excelência isolada não basta. Se você olhar para a gestão do Lawrence Stroll na Aston Martin, ele fez um trabalho tecnicamente brilhante nos bastidores. Fez sim. Ele promoveu uma estratégia de eletrificação pesada, alinhou o portfólio para um futuro de baixo carbono, investiu na modernização da fábrica, qualificou os engenheiros. Lente e uma boa governança não salvam a sua empresa se a geopolítica decidir erguer um muro ao redor do seu melhor cliente. O paradigma da globalização ininterrupta acabou. Acabou. Em um ambiente de negócios dominado pelo nacionalismo econômico, confiar só na superioridade da sua tecnologia é negligência estratégica. Então, como sobreviver a esses choques governamentais? São necessárias duas defesas fundamentais. A primeira é diversificação geográfica em escala brutal. Não colocar todos os ovos na mesma cesta diplomática. Exato. Você não pode deixar o seu faturamento refém dos humores de Washington, de Pequim ou de Bruxelas. A segunda defesa é o balanço patrimonial. Você precisa de um caixa forte. E o mercado vinha de uma cultura de distribuir tudo, né? Otimizar o caixa ao máximo. Em tempos de estabilidade, sim, você distribui em dividendos. Mas em tempos de guerra comercial, um caixa robusto é o oxigênio para atravessar o inverno. Que é o que faltou para a Aston Martin. Faltou a gordura financeira para absorver esse choque tarifário. E o preço cobrado por não ter esse caixa forte foi a liquidação antecipada do próprio nome nas pistas até 2055. A trajetória que dissecamos hoje entrega uma síntese que é dolorosa, mas muito didática. A Aston Martin surge nesse relatório de 2025 como a vítima perfeita do fogo cruzado comercial do século XXI. A vítima ideal de uma transição global. Uma marca global dependente do livre comércio espremida pelo nacionalismo econômico. Os 50 milhões de libras da Fórmula 1 dão tempo, claro, mas não resolvem o desafio monumental de vender carros ingleses em um mundo que prefere levantar muros. Para finalizar nossa dissecação deste caso e deixar uma provocação intelectual para o nosso público, convém expandir esse raciocínio para muito além dos carros. Como assim? Pense no cenário geral. Se uma marca de ultraluxo centenária, voltada para as pessoas mais ricas do mundo, é forçada a vender os direitos do próprio nome por 30 anos para sobreviver a apenas um ano de atrito tarifário... Quão vulneráveis estão as cadeias normais? Exatamente. Quão expostas estão as corporações comuns, aquelas de setores tradicionais com margens apertadas e capital de giro limitado, à próxima canetada geopolítica? É de tirar o sono de qualquer gestor. O risco político abandonou a categoria de ruído distante. Hoje é a variável número 1 na matriz de risco de qualquer negócio exposto ao mundo. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.